Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 34 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Inclusive, já aproveitando que você está aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 35, você receber a notificação. E curte aqui, porque assim, o reino do Senhor ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então assim, curte aqui para chegar em mais gente e o reino do Senhor continuar a crescer para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E estamos aqui no nosso livro maravilhoso, o livro de Números, capítulo 16. Seja muito bem-vindo. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui com essa maravilha que é a lei do Senhor nesse ano. Até Apocalipse, em nome de Cristo Jesus. E para quem já está aqui, seja muito bem-vindo, você já é de casa. Então, em nome de Jesus, vamos continuar, que Jesus é bom, que importa, e vamos por cada horário. Números capítulo 16, coisa linda. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade que tinham sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo uma rebelião. Para poder, de fato, ver quem Deus tinha escolhido para o povo conversar com Deus, para ser o sacerdote do povo. Por quê? Porque na cabeça deles, né, de Datã e Abirão, Deus não escolheu Moisés. E também, diga-se de passagem, Arão. Arão era o sacerdote e Moisés era aquele que foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam falando: basta, a assembleia toda não é santa. Por que você se coloca acima da assembleia do Senhor? Você, Moisés, você, Arão. O questionamento era esse. Agora, olha qual foi a resposta de Deus. Versículo 6. Você, Corá, e todos os seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto a si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ou seja, já não é bastante vocês já serem preparados única e exclusivamente para cuidar das coisas do Senhor? Vocês agora querem também ser maior do que o concílio? Vocês agora também querem estar representantes do povo? Acima de Arão, acima de Moisés, acima de mim, Moisés? Que isso? Ele trouxe você e todos seus irmãos levitas junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos seus seguidores se ajuntam. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Olha que bagunça estava acontecendo. Eles queriam aqui, Corá, Datã e Abirão, queriam agora o sacerdócio, queriam estar acima do concílio, queriam estar acima de Moisés, sendo que eles já tinham atribuições específicas. Olha, e aqui a gente vê uma coisa muito importante. O reino do Senhor, ele tem funções fundamentais. Aquilo que eu estou fazendo, só eu posso fazer. Aquilo que você está fazendo, só você pode fazer. Inclusive, diga-se de passagem, aproveitando esse ensejo, olha, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo, só eu posso fazer, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E digo mais, e se eu não fizer, outros milhares de pessoas vão fazer. Eu não sou nada importante. O Senhor que é importante, é Ele a honra, a glória e o louvor, amém. Agora a questão é,
você aqui agora pode curtir esse vídeo. Porque se você curtir, você vai estar dizendo para o algoritmo, pode entregar para mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se inscrevendo aqui, ativando o sininho, você vai receber as notificações. E com isso, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai estar, de certa maneira, fazendo parte de levar o reino dos céus para frente. É isso que o Senhor está nos mostrando. Olha, Deus ele não quer que uma função ofusque a outra. Ou melhor, que você não queira cuidar da função do outro. Cada um cuida de sua função. E todos são fundamentais para Deus. E todos são fundamentais para o reino. Olha, aquele que tem disposição, faça. Aquele que pode fazer, faça. Mas não fique querendo tomar o papel do seu irmão. Porque o papel é dele e cada um é único no reino do Senhor. Se você puder ajudar ele, ajude. Mas não tire a atribuição dele. Porque cada um é fundamental fazendo o que está fazendo e ponto. Versículo 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel, para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. E aí você vê, agora Datã e Abirão, eles estavam se revoltando contra Moisés. Estavam se revoltando, inclusive, contra o próprio Deus, porque assim, foi Deus que instituiu Moisés. Foi Deus quem levantou Moisés. Foi Deus que fez uma promessa para o povo. E Moisés só estava fazendo nada mais, nada menos do que seguindo a promessa, do que fazendo a promessa, do que cumprindo a promessa. E aí, simplesmente agora, se revoltam contra Moisés. E basicamente assim, Moisés, ó, a gente não tem mais. Tipo assim, a gente não vai mais seguir você. Você não significa muita coisa, não. Aí você vê como a incredulidade faz com que as pessoas elas percam o entendimento do que é santo. Elas percam o entendimento do que é importante. Elas percam o entendimento daquilo que Deus estabeleceu. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Moisés indignou-se e disse ao Senhor, não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. E aí você vê, não aceite o que eles têm a dar, Senhor, mas também não prejudique eles. Moisés estava chateado. Diga-se de passagem, Moisés era o homem mais paciente que pisou na face dessa terra. Ó, não aceite que eles têm a dar para o Senhor, mas também não prejudique eles. Eles estão fora de suas faculdades. Versículo 16. Moisés disse a Corá, você e todos seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão o seu incensário. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incensário e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, e sentando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. E aí agora já não era mais as palavras que Moisés tinha para falar. Agora era a glória do Senhor apareceu. Acabou, é Deus agora que se revela. Vocês estão contra Moisés? Vocês estão contra Arão? Vocês estão contra a ordem que eu dei? Pronto. Agora Deus se manifesta e fala, pronto, agora eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo. E o Senhor disse a Moisés e Arão, afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Acabou, Moisés e Arão, ó, sai de perto. Sai de perto que eu vou acabar com todos eles de uma vez só. Pode sair de perto que eu vou acabar com eles agora, todos. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram. E aí você vê, Moisés e Arão tiveram misericórdia dessa galera aí, de Corá e desse povo. Ó Deus, Deus que a todos dá vida. Ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? O Senhor vai se chatear contra toda a comunidade, sendo que só um homem que pecou, que foi Corá e Abiú.
Corá, Datã e Abiatã? Então o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. E aí você vê, Deus ele conhece o nome de cada um. Deus ele sabe o que cada um é capaz. Deus ele sabe o que cada um tem feito. Por isso que eu faço uma pergunta para você. O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem dado para Deus? O que é que você tem entregue ao Senhor? O Senhor sabe. Pode ser aquilo que é oculto, pode ser aquilo que é público. Mas Deus sabe. E Deus te conhece pelo nome aqui, ó. Corá, Datã e Abirão. Deus conhece pelo nome. E sabe as obras de cada um. Tanto para o negativo, foi esse caso, quanto para o positivo. Então faça para Deus, trabalhe para Deus, trabalhe para o Senhor. Inclusive, aproveitando, curte aqui, para que o reino do céu chegue a mais gente, mais pessoas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Versículo 25. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. E aí você vê, Deus ele deixa claro. Só pelo fato de vocês tocarem naquilo que é deles, vocês vão ser contaminados. Olha, se afastem da presença dos ímpios. Se afastem da presença daqueles que se levantam contra o Senhor. Se afastem da presença daqueles que se erguem contra o plano de Deus. Para quê? Para que vocês também não caiam. Para que vocês também não errem. Para que vocês também não sejam contados no meio deles e percam a vida de vocês. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Moisés estava falando. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Agora, porém, contudo, todavia. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, vivos ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Ou seja, olha o nível do que Moisés falou. Olha, se eu sou homem de Deus, esses homens eles vão morrer de forma natural. Não vão morrer agora nem hoje, mas vão morrer naturalmente, a médio e longo prazo, digamos assim. Mas se eu sou homem de Deus, Deus vai fazer algo totalmente novo. Deus vai fazer com que a terra engula eles vivos, eles e tudo que é deles, e eles vão direto vivos para o Sheol. Olha o nível que Moisés colocou. Assim que Moisés acabou de dizer isso tudo, o chão debaixo deles fendeu-se. O chão, abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores, de Corá, e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura. Desceram vivos ao Sheol, com tudo que possuíam. E a terra fechou-se sobre eles, e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Olha aí. Vai mexer com quem Deus levantou? Vai mexer com quem Deus estabeleceu? Vai mexer com quem Deus foi lá e colocou? É isso que acontece. Não adianta, porque a obra é de Deus. Deus tem uma obra, acabou, a obra vai ser feita, ponto. Não tem o que fazer, porque a obra é do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se é que Deus está fazendo, quem é que pode impedir? Diga aí. Qual é o homem forte e poderoso que pode fazer algo diferente?
Quem é que pode se levantar contra Deus? É o caso. Deus estava trabalhando. E acabou. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Foi algo tão absurdo, foi algo tão terrível, foi algo tão extraordinário, que todos ficaram com medo. Olha, a terra vai nos engolir também. Porque aconteceu, a gente viu. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eliezer, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. E aí você vê, quem estava mexendo agora no incensário eram os coatitas, não eram os levitas apenas, porque foi dado apenas aos levitas a ordem de cuidar das coisas santas. Mas agora os coatitas e os seguidores ali, eles estavam mexendo em coisa santa. Por isso que o Senhor veio e consumiu eles. Por quê? Porque não é para outros que não sejam filhos de Arão serem e cuidarem das coisas santas. Eles são para carregar a tenda, carregar as coisas, montar o tabernáculo, mas não cuidar das coisas santas. Não oferecer incensário. Não fazer ali a obrigação dos levitas. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eliezer juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelo que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, e isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão, tá vendo? Só os descendentes de Arão, queimasse incenso perante o Senhor. Só os descendentes de Arão que podem queimar incenso perante o Senhor. Só os descendentes de Arão que podem cuidar das coisas sagradas. Só os descendentes de Arão que podem entrar no santo e no santo dos santos. Acabou. Para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Olha, volto a dizer, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, tenha muito cuidado com as coisas do Senhor. Só faça aquilo que foi atribuído a você fazer. Não queira a atribuição de outra pessoa, porque a atribuição de outra pessoa é a unção de outra pessoa. Não é a unção que foi derramada sobre você, mas foi derramada sobre o outro. Então, assim, a coisa sagrada, as coisas que são sagradas, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque, assim, é um peso diferente, é uma capacidade diferente, é uma atribuição diferente, é uma carga diferente, que nós temos que ter esse cuidado. Às vezes a carga que seu irmão carrega é uma carga que para você é muito mais difícil de carregar. Assim como a carga que você carrega para ele talvez seja muito mais difícil de carregar. Por isso que Deus coloca cada um em sua função. Agora, por exemplo, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, você pode curtir aqui. Curtir aqui é o que todos nós podemos fazer. Para quê? Para levar o reino dos céus para frente. Agora, coisas diferentes, ore a Deus, converse com o Senhor. E veja se Ele te dá esse discernimento. A revolta do povo contra Moisés e Arão. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue os incensários e põe incenso neles com fogo tirado do altar. E vá depressa a toda a comunidade fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e entre os vivos, e a praga cessou. E aí você vê, Arão se jogou ali no meio deles e pronto, a praga acabou. Foram 14.600 os que morreram naquela praga.
além dos que haviam morrido por causa de Corá, a terra que se abriu. Então Arão voltou a Moisés, entrada tendo encontro, pois a praga já havia cessado. E aí você vê, esse termo aqui, Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Olha, isso aqui foi exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus, ele se lançou no meio do pecado para que nós pudéssemos ter vida nele. Para que nós pudéssemos, a praga de Adão, o pecado de Adão, que entrou na humanidade, ele pudesse acabar. Para que a morte não viesse mais. E para que pudéssemos ter vida. Vida em Cristo, vida no Senhor. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, acabou. Nova vida nós temos. Uma nova vida o Senhor nos dá. Ou melhor, passamos a ter vida. Então, assim, é isso. Isso aqui é a função do sacerdote. É se pôr no meio para poder justamente mudar aquela situação. É se pôr no meio para fazer o quê? Para fazer a propiciação pelo povo. Vamos continuar por causa do horário. Números capítulo 17, versículo 1. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá. Você vê, a vara daquele que eu escolher florescerá. Olha, presta atenção nisso. Que eu escolher. É Deus que escolhe. Que eu escolher. É Deus que escolhe. Essa vara florescerá. E eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Ou seja, agora todos vão ver. Você vai pegar, todos os líderes vão pegar as varas, vão escrever os nomes e vão colocar diante ali no lugar santo. E ali, né, na frente dos líderes, vão colocar ali diante do lugar santo. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. Pronto, ali todo mundo vai ver. E eu vou fazer florescer. Assim Moisés falou aos israelitas, e os seus líderes deram-lhe as 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, e aí você vê, não foi 1 ano, não foi 10 anos, não foi 1000 anos, não. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representa a tribo de Levi, que representa que tribo? Que representa a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. E aí você vê, presta atenção aqui na vara. A vara brotou. Olha, uma vara seca brotar, isso aí realmente só pode ser algo de Deus. Produzindo botões. Botão, no caso, é um estágio ali da flor. E não só botão, mas flor. Produziu flor. Além de amêndoas. E não é qualquer tipo de amêndoa, mas amêndoa madura. Ou seja, Deus está com Arão desde o início, quando era botão, desde quando floresceu ali o braço forte do Senhor. Nesse momento, trazendo ali o alimento, trazendo ali, levar o povo, trazer o povo, mas também eternamente trazendo amêndoas maduras, amêndoas prontas, fruta pronta para o povo, fruta pronta para ministrar ao povo, para transbordar para o povo. Ou seja, foi Deus que escolheu para toda boa obra dentro do sacerdócio. Assim é. E cada líder foi lá e pegou sua vara. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado.
Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? E aí você vê, né? Agora eles estavam duvidando. Não, será que realmente Arão? Será que realmente é a tribo de Levi que deve cuidar das coisas santas? Aí agora que viram a glória de Deus sendo manifesta. Opa, todos nós vamos morrer. Por quê? Porque nós estávamos diante da presença do Senhor. Agora que você sente a presença do Senhor, agora que você vê a presença do Senhor, agora que você entende a presença do Senhor, agora você tem respeito pelas coisas sagradas. Infelizmente, o ser humano no geral, ele tem muito disso. Ele precisa ver para crer. Mas bendito é aquele que não vê, mas crê. Porque esse, de fato, recebeu a fé do Senhor. Então, que o Senhor te conceda a fé. Para que mesmo não vendo, você tenha certeza de que Deus está trabalhando na sua vida. Em nome de Jesus. Mesmo sem que você veja a mão de Deus trabalhando na sua vida, você tem a certeza que Ele cuida de você. Em nome de Jesus, tenha essa fé. Números capítulo 18, versículo 1. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão: você e seus filhos e sua família. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e os ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Ou seja, vocês têm a responsabilidade de cuidar das coisas. Vocês já têm essa responsabilidade. Mas toda e qualquer ofensa que a tribo cometer, é vocês que vão responder. Vocês vão precisar fazer a propiciação pela tribo. Vocês vão precisar estar ali cumprindo os trabalhos. E a responsabilidade de manter a santidade perante o Senhor é de vocês. Ou seja, é vocês que vão ter que fiscalizar. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Tá vendo? Vocês terão o quê? A responsabilidade. Olha, Deus é um Deus de responsabilidade. Deus não é um Deus assim, lá vão ter. Mas Ele é um Deus de responsabilidade. Então, assim, tenha responsabilidade com sua vida. Tenha responsabilidade com suas coisas. Tenha responsabilidade com seus pensamentos, com o que você vê, com o que você ouve. Tenha responsabilidade com você. Tenha responsabilidade com as coisas do Senhor. Tenha responsabilidade com sua família. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicado ao Senhor para fazer o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. As ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo os tornei responsáveis pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a vocês e a seus filhos. E aí você vê, Deus deixa claro, olha, vocês têm uma atribuição. Agora essa atribuição também vai dar para vocês determinadas honras, determinadas honrarias. Por que Deus está falando isso? Porque o trabalho de vocês é esse. É lícito ao trabalhador receber aquilo que é
dever do que ele fez, ou seja, seu salário. Esse vai ser o trabalho de vocês. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. E aí você vê, Deus continua deixando claro, olha, cabe a vocês cuidar desse tipo de coisa. Cabe a vocês cuidar das coisas do altar. Cabe a vocês cuidar das ofertas oferecidas. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo, e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. Primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será meu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem um mês de idade, você deverá resgatá-lo pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. E aí você vê que coisa linda, né? Enquanto toda a comunidade tinha herança, no caso tinha terra, tinha patrimônio e tudo mais, os levitas, a herança deles é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Isso é uma coisa linda porque é o seguinte, Deus está deixando claro, olha, ainda que te tirem tudo, ainda que materialmente você não tenha nada, eu sou Deus que cuida de ti. Acabou. Eu sou Deus que supre você. Acabou. Eu sou Deus que faz o que ninguém nem consegue sonhar. Sabe por quê? Porque você é meu. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança os levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e à do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição ao Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que foi dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Você e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o santuário o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Você vê, é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Entendeu?
Vocês trabalharam, esse é o salário de vocês, o dízimo. O dízimo que Deus estabeleceu aqui. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. E aí você vê, todos têm que dizimar. A obrigação de todos dizimar. Seja das 11 tribos, seja da tribo de Levi. Todos vão dizimar. Números capítulo 19, versículo 1. A água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eliezer. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eliezer pegará um pouco de sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada. O couro e a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelho, e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação, para a purificação do pecado. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar no cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com a água no terceiro e no 7º dia. Então estará puro. Mas se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar no cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morrer numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado, ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou no osso humano, ou no túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então o homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estiverem ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que estiver tocado no osso humano, ou no túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou alguém que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no 7º dia, e no 7º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sido purificado lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele estará impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e tudo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa da qual alguém estiver impuro, tocar se tornar impura. E qualquer pessoa que nela tocar ficará impuro até o cair da tarde. E aí você vê, o Senhor dá mais instruções a respeito da impureza e do que fazer com a impureza, do que fazer em relação à impureza. E esse foi para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 34, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026. Graças a Deus. Primeiro, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Depois, agradeço a você por ter chegado até aqui, graças a Deus. E assim, se inscreve para amanhã, dia 35, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte. Por quê? Porque quando você curte, você está literalmente sendo instrumento de Deus para levar o reino dos céus
para mais gente, mais famílias, mais pessoas, mais almas. E, consequentemente, o Senhor se alegra. Isso é uma bênção. Então, curte aqui. E comenta também, bota qualquer coisa. Bota assim, kkk. E pode mandar. Não dor de cabeça não. Qualquer outra coisa. Discordo totalmente. Bota aí, discordo totalmente. Qualquer coisa, fica à vontade, não tem problema nenhum. Os comentários estão aqui abertos para você botar o que você quiser, em nome de Jesus. E assim, literalmente você não faz algo para mim, você está fazendo para Deus. Literalmente. Esqueça, eu não quero honra de ninguém, eu não quero glória de ninguém, eu não quero louvor de ninguém, pelo contrário, em nome de Jesus, que nada disso venha para mim, mas sim para Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Mas sério mesmo, sem brincadeira, comenta qualquer coisa. Curte aqui, compartilha, né? Compartilha no WhatsApp, no Instagram, em qualquer lugar. E literalmente curte aqui para chegar em mais vidas, mais almas. Porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas eu não posso fazer mais que isso. Então, já não cabe a mim, né? Levar o evangelho para mais vidas, mais almas. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 35, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Se inscreve para você receber a notificação. E curte aqui para amanhã, né? Se Deus quiser, o algoritmo entregar para você. E para mais gente, né? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 35, em nome de Cristo Jesus. Amém.